E eu recebi uma ligação de uma irmã lá de Tocantins, que a missionária da igreja mandou um recado para ela dizendo: irmã fulana, para mim não expor o nome, né? Irmã fulana, Deus manda te dizer para você voltar para a igreja, senão ele vai tocar em alguém que você mais ama. Gente, vê se isto tem cabimento. Não, e detalhe, diz que isso é revelação de Deus. Diz que Deus falou com ela. Ora, não era para falar diretamente então com a irmã fulana? Deus precisa mandar recado que vai tocar em quem a irmã mais ama? Deus fazendo fofoca. É claro, meus irmãos, que Deus não castiga ninguém porque sai da igreja. O que está montado aí como indas e vindas para buscar a Deus não tem nada a ver com igreja. Igrejas são vidas que se reúnem sobre o comando do Espírito. Se esteja você aonde estiver, nesse momento nós estamos numa reunião virtual. Nós somos a igreja de Cristo, meu irmão. Então eles inventam e colocam medo nas pessoas, para as pessoas entrarem num lugar que na verdade elas nunca gostariam de estar, dado o fardo pesado que se impõe para ter Deus na vida delas. Então Deus só vai estar na minha vida se um sol de 40 graus no Rio de Janeiro está fazendo hoje. Deus só vai estar na minha vida se eu estiver de calça comprida, minha esposa sem cortar o cabelo, sem usar um brinco, sem usar um batom. Aí, cansado de carregar esse fardo, a gente sai desse espaço. Quer dizer que Deus então solta a mão em mim, me obriga a estar num lugar desse. O Deus da missionária, que não é o Deus de toda graça. Se Deus me quer num local aonde Ele não está, como que Deus poderia me querer, me obrigar a estar num local em que Ele mesmo não está? Ora, se Deus, através da missionária, quer obrigar alguém a estar no lugar que Ele está, então como é que Deus revelou a ela? Deus não revelou coisa nenhuma. Isso são as pessoas santarronas, que vê os seus cofres esvaziando, que conta mensalmente com o dízimo dos incautos, com a oferta dos incautos. São pessoas que fazem salário com o dinheiro das pessoas e então tenta coagir numa ameaça velada para que a pessoa esteja num local onde ela não quer estar. E aí, eu não sei quantos de vocês já ouviram isso. E graças a Deus, os que não ouviram. Porque aí começa, Deus vai botar um câncer. Sabe por que a irmã está perdeu o emprego? Porque a irmã se desviou. Aí vem a pombagira que entrou no casamento. Aí vem o filho que Deus levou. Aí vem a doença que Deus colocou, a disciplina de Deus. Aí usa um versículo sem um contexto cultural para os nossos dias, porque eles são hábeis em usar a Bíblia apenas para amedrontar, para ameaçar. Eles não usam, quando eu digo eles, em especial os pentecas. Os pentecas são hábeis para mostrar um Deus que solta a mão. Vão lá em Apocalipse, diz aquela frase em que o anjo mandou João falar com uma das igrejas da Ásia: e eu prostrarei de cama, arrepende-te. Mas isso nada foi escrito para nós, uma outra cultura, um outro movimento. E então surge um Deus de dupla personalidade e de um discurso que ele é ajustado de acordo com o bel prazer da missionária. Porque quanto estava lá,
a missionária chamava essa irmã de vaso de honra, de uma bênção. E a missionária disse para ela, a irmã era tão aplicada, a irmã se desviou, Deus manda a irmã voltar. E a abençoada disse, olha, Deus não mandou eu voltar para lugar nenhum, porque eu nunca saí da presença dele. Eu saí do espaço físico, da doutrina de vocês, do fermento de vocês, da máquina de tosquear. Foi disso que eu saí. Eu me desviei, foi disso. Agora, com Deus e o seu evangelho, eu estou cada dia mais forte. E aí vocês sabem a reação, né? A irmã está sendo rebelde, não está crendo no vaso de honra de Deus. Eu fui levantado como missionária do que suco de laranja. Ah, que missionária de que suco de laranja, sai fora. Então, meu amado, graças a Deus que nós estamos livres disso. Isso já não surtiu um efeito. Houve um tempo que isso aí surtia uma... Ah, isso aí, irmão Adailton, pode só se for vaso sanitário. Daqueles de boteco, bem reguala. Olha, houve um tempo em que até nós tínhamos medo. Houve um tempo que aí, por outra, a gente escorregava, quebrava alguma coisa, acabava uma luz, a gente até tinha medo. Mas hoje, com a mente descontaminada, com os olhos iluminados, hoje, com a graça eterna pulsando no nosso coração, hoje essas ameaças não surtem mais efeito, porque nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Mas infelizmente é assim que nós vemos esses nossos irmãos que ainda estão lá. Aquela aparência sofrida, debaixo de uma ameaça, debaixo de um jugo, temendo um Deus criado pela religião evangélica. O quê? Isso mesmo. O Deus da religião evangélica é um Deus de dupla personalidade. O Deus da religião evangélica é um Deus com um caráter dúbio. Uma hora me ama, outra hora bota doença em mim. Uma hora diz que é o Deus de toda graça e outra hora é o Deus que quer dinheiro. Uma hora é o Deus que me ama, outra hora é o Deus que manda para o inferno. Uma hora é o Deus que tem uma obra na minha vida, outra hora é um Deus que tem uma desgraça para a minha vida, se eu não andar dentro daquela doutrina. E aí vem aquela igreja que é a doutrina certa, porque aquele pastor que tem um dom de revelação, aquele outro tem o dom da cura, e a doutrina correta é a doutrina deles, porque não usa roupa de mulher, a mulher não usa roupa de homem, o homem não pode raspar o bigode, e aí você vive preso numa armadilha dessa. E quando a graça de Deus ilumina, aí vem as ameaças veladas que vocês sabem muito bem. Deus não castiga a ninguém. Se Deus tivesse que castigar alguém por alguma prática ou por algum ato, Deus castigaria os pastores ladrões. Deus não castiga ninguém. Deus não é mau. As ações do homem, a maldade do homem são consequência ao seu interior podre. Jesus disse, de dentro do interior do homem é que procede a maledicência, os homicídios, a loucura, a bebedice. É de dentro do coração do homem, não é nada externo. Se Deus fosse castigar alguém, Deus castigaria o pastor que sem pena toma o dinheiro dos incautos, exige 10% da viúva, não ajuda os órfãos e os necessitados. Se Deus fosse soltar a mão em alguém, Deus soltaria a mão nessa missionária lá de Tocantins, que usa Deus na primeira pessoa para coagir alguém que foi liberto desses alçapões, desse chiqueiro sujo, que eles chamam de igreja evangélica. Calma, Geraldo, não esquenta, não começa não. Tá bom, vou calmar.
há muita gente boa, há muitos lugares com nome de igreja que na sua inocência e na sua pureza não sabe do lamaçal em que se envolve. Estão submetidos à liderança. Mas a sua grande maioria é um chiqueiro podre. Na sua grande maioria são esgotos de ratos imundos que pregam o que não convém por torpe ganância, que prega por dinheiro. O Deus deles é o ventre, são cães gulosos, são amaldiçoadores, é a maldicionária, como disse o nosso irmão Adailton aí. Se Deus fosse soltar a mão em alguém porque saiu da igreja, Deus soltaria a mão, o braço e o corpo todo em alguém que constituiu um local chamado igreja para ameaçar os seus membros. Pronto, falei e vou repetir que eu achei bonito. Se Deus fosse soltar as mãos ou a mão sobre alguém que saiu desse local chamado igreja, Deus soltaria o corpo todo dele em cima de alguém que constituiu este lugar chamado igreja e que usa o nome dele na primeira pessoa, fazendo as pessoas ir buscá-lo aonde ele não está. Cambada de canalhas, cambada de mau caráter. O profeta Isaías chamou de cão gulosos. O profeta Isaías chamou essa turma que quer prender as pessoas dentro desses lugares através da culpa, do medo e do pânico. São vira-latas. Que se fosse um cão, igual eu tenho aqui em casa ainda, o Noah, um puduzinho bonito, tudo ia até muito bem. Mas pior que são vira-latas. Cães sarmentos. Se alimentam da vingança. Eles são vingadores. Quando você está com eles, ele quer que você limpe a igreja, carrega a pasta, lava o carro, que você faça tudo em benefício para eles, chamando de obra do papai. Se você sai, lá vem a ameaça. Está desviado, Deus vai soltar a mão, Deus vai cobrar de você, hein? Lebanda. Lecombandaraxerecomanaia. Deus vai cobrar de você, diz a missionária Levácia, de Camanoi, de Camanai, de Labaxeregue. Deus vai cobrar de você, minha terra, minha noia. Deus vai cobrar de você, diz a missionária Labaxúria, Lebecantas, Nabanai, Lavassunga, Nabacia. Ô glória! De Mantuí, sai fora. Olha aí, ô, sua pulguenta, aí do Tocantins. Olha aí, ô vaso sanitário, pé sujo. Escuta aí, ó, tô mandando um recado pra você, GG. Tá bom? Tô aqui no Sarapuí, sua vira-lata, sua cão sarneta. Toma vergonha, para de ameaçar os outros. Nós não temos mais medo da tua feitiçaria, sua maldicionária, sua vira-lata. Me desculpa a expressão, você não vai ameaçar ninguém da graça de Deus, não, Zinfia, Satanás. Ah, mas eu fico mordido, cara. Ah, mas eu fico mordido com esse tipo de coisa. É que você fica seguindo, irmã, esses caras no YouTube. Deus não fez igreja virtual. Alô, maldicionária. Alô, do Labaxeregues. Alô, do Mantuí, do Mantuá. Se liga, Deus não fez igreja virtual. Deus não fez igreja física. Deus constituiu a sua igreja, o seu corpo de vidas, regenerada por Ele, lavada pela palavra por Ele, liberta por Ele, transformada por Ele, protegida por Ele, guiada por Ele, ouvida por Ele, vivendo para Ele, que por meio dele exalta, glorifica o Deus vivo e verdadeiro. Se liga aí, ô maldicionária, ô coisa ruim, sai fora, volta com as tuas ameaças pro teu covil, vai tomar o dinheiro de quem a graça ainda não... Dá vontade de falar teu nome aqui, cara!
Dá vontade, cara, mas não vou conseguir. Coisa ruim. Enfia. Sai fora. Alô, minha abençoada irmã que recebeu essa profecia. Você anda sob a provisão do Pai. Alô, você que está ligado nesse canal. Todos vocês andam sob a proteção do Altíssimo. Nele não há variação. Ele não oscila. Nele não há mudança. Ele e dele vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Desce dele, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Ele ama você para sempre. Nada te separa do amor dele. Você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tudo que você plantar, você colherá. As ações da maldade é responsabilidade das suas próprias atitudes. Somos responsáveis das nossas atitudes, para o bem ou para o mal. Mas Deus não quer o mal em você. Ele disse através do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Que fique quebrada toda profecia de engano, de maledicência, de ameaça contra pessoas que foram iluminadas e saíram desses covis, desses vira-latas, dessas maldicionárias. Ele disse através do profeta, e eu tomo posse. Eu, disse o Pai, é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E o que eu hoje, no século 21, desejo é que cada uma pessoa que conheça o Evangelho da graça de Deus saia debaixo das garras afiadas desses lobos vorazes e venham para a graça de Deus, aonde são conduzidas em triunfo e viverão em perfeita vitória. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Um almoço maravilhoso, e é assim a minha saudação. Graça eterna seja manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família. Assim é, graça eterna.